da família Verediano. Sobrenome Verediano, né? Até porque eu também ouvi dizer que tinha a família Veredino e Verediano, né? Mas diz que a família Verediano ela é uma só. Então, Veredino, que eu conheço, era o nome de um senhor, que era primo do meu pai, que também é verediano. Esse Veredino morou aqui em Monte Alegre. Uma pessoa. Agora, Verediano, assim, que a gente tem conhecimento, é só da nossa família. Na verdade, em Atílio Vivaco tem uma família Verediano, mas são descendentes de espanhóis e portugueses. Mas quando a nossa bisavó, a trisavó Raquel e o Antão, irmão dela, sim, estavam na condição de escravos, eles só tinham o primeiro nome, sim, Raquel e Antão. Eles passam a receber esse sobrenome de Verediano a partir da abolição. Em pesquisas, tanto minha quanto de outros pesquisadores, o que se observou é que esse sobrenome foi dado a essas pessoas como uma forma de garantir caso houvesse uma revolta na questão da abolição, e aí o dono deles, o antigo dono, teria uma referência de dizer, não, aquele tal escravo que tem o sobrenome Verediano, ele é meu. Então ele retomaria aquele escravo. No caso da Rufina e da Miquelina, eles tinham esse sobrenome era Rufina Jacinta Fraga, agora estou lembrando, e Miquelina Jacinta Fraga. Eles pertenceram a uma família Amorim, que morava num lugar que hoje está tá na região de Vargem Alta, né, ali pro lado de Jaciguá, aquela coisa assim. Essa família Amorim tinha uma propriedade ali. Mas essa família Amorim que morava em Jaciguá, eles eram filhos do dono da fazenda Boa Esperança. O que a gente acredita é que a Rufina ou nasceu lá, ou veio de lá como uma forma de troca. Ou então simplesmente ficou no nome dessa filha, dessa senhora que tinha o sobrenome de Jacinta Fraga e de Amorim, que morava em Jaciguá, como uma forma de distribuir os escravos, para não ficarem todos concentrados, por exemplo, pertencendo ao senhor José Pires de Amorim, que era dono da fazenda Boa Esperança, ou o Emiliano, que era dono da fazenda Monte Alegre, ou o Diogo, que era da fazenda do Mutum. Então eles fizeram uma distribuição. Um pouco de escravos recebe o sobrenome. Isso na hora de abolir. Na hora de abolir. Porque para os escravos abolir, para eles deixar de ser um objeto e ser uma pessoa, ele precisava ter um sobrenome. Sim. E esse sobrenome sairia da onde? Não poderia ser, tipo assim, todos Leonardo de Souza, João de Souza. Né? Precisava de sobrenomes diferentes. Então foram nomes dados aqui no Brasil. Eles não trouxeram esses nomes. Não, sobrenomes que estava preso ao antigo senhor, que tinha esse sobrenome. Né? Na hora de distribuir, cada um levou. Aí, olha, estou abolindo a Rufina Jacinta Fraga, que até então era escrava de fulana Jacinta Fraga. Né? Então, caso houvesse uma revolta, eu já sabia que Rufina tinha que voltar para aquela família. Isso não significa que Rufina morou em Jaciguá. É porque era apenas um dos filhos do dono da fazenda que morava lá, como se fosse uma distribuição de bens. Né? O que a gente sabe, o que a gente conseguiu interpretar, tem uma outra negra chamada Etelvina Maria da Conceição. Aí a gente foi ver que a avó, ou melhor, a sogra, é complexo pra caramba, a sogra do senhor José Pires de Amorim. Esse José Pires de Amorim era dono da fazenda Boa Esperança, que é do lado da fazenda do Mutum. Ele veio de um lugar no estado do Rio de Janeiro chamado Passa Três. E lá ele casou com uma mulher que era uma descendente de Índia. Inclusive o livro define ela como Índia Tamoia, né, dos Tamoios. Sim. E que essa mulher com quem ele casou era filha de uma outra que tinha o sobrenome Maria da Conceição. Então, a Etelvina, que foi uma negra escrava aqui, ela recebeu o sobrenome de Maria da Conceição. Então, assim, era uma forma também de, caso houvesse uma revolta na abolição, essa Etelvina e tantas outras mulheres pertencerem a essa família. E estava ligado lá ao estado do Rio de Janeiro. Era só uma forma de disfarçar, mas, na verdade, todos pertenciam à família Amorim.
E no quesito de propriedade, de como que eles adquiriram propriedade de viver nas terras, já que eles foram abolidos, e aí como que se deu essa... Então, olha bem, no Brasil inteiro, né, já havia assim, o movimento abolicionista, né, onde havia uma pressão muito grande para que a abolição acontecesse. Isso. E ela poderia ocorrer a qualquer momento. E isso, assim, era uma coisa que todo mundo já sabia, que a qualquer momento... Porque mandar de volta para a África, ninguém ia fazer mais isso, não tinha mais como. Então, vocês tinham que dar condições de vida. A qualquer momento eles poderiam se tornar livres. E aí, o que acontece? Para tentar dar uma freada nesse negócio de libertar escravos, e para tentar evitar as fugas que aconteciam, as resistências, né, as rebeliões de escravos, alguns senhores que eram católicos e que tinham o dia de domingo como um dia sagrado para o descanso. Então o negro trabalhava de segunda a sábado, intensamente. E no domingo, por causa do senhor dele ser católico... Você estava falando da origem, né, dos veredianos, do Antão Verediano, da Miquelina, né, da Rufina, né, Raquel. Então, eu estou querendo assim, que você me dê assim, o máximo de informação que você tiver, resumindo, né, porque eu sei que você sabe muita coisa, é muito enriquecido e é muita informação, né? Mas a gente vai seguir nessa linhagem aí, tá? De descendentes da Rufina e da Miquelina. Porque da Miquelina, na verdade, se tem muito pouco, né? Não é assim? Só sabe que ela era criança ainda quando foi vendida como escrava. A Rufina, filha de Miquelina. A filha dela. Antão e Raquel, eles eram irmãos. Eram irmãos. E a mãe, os pais deles, ninguém tem conhecimento de quem era. Havia uma suposição de que havia uma mulher chamada Verediano, que poderia ser a mãe da Raquel. Mas isso aí ninguém sabe. Ninguém sabe, não sabe da existência dessa mulher, ninguém tem certeza disso. Mas aonde assim, as pessoas mais velhas conheceram foi Raquel. Verediano, que ela foi escrava aqui na fazenda Monte Alegre e depois na fazenda do Mutum. E o irmão dela, Antão, que também foi escravo na fazenda Boa Esperança e fazenda do Mutum. Então o Antão era verediano e a Rufina era verediano também? A Rufina, ela recebeu o sobrenome de Verediano porque ela casou com o Antão. O sobrenome dela era Rufina Maria da Conceição, filha de Miquelina Maria da Conceição. Essa Miquelina, ela morou com um negro chamado Ezequiel Fraga. Rufina Fraga da Conceição, alguma coisa assim. E aí ela perdeu esse sobrenome de Fraga quando ela casou com Antão. Sim. E ficou Rufina Verediano. E aí, então, Antão e Raquel eram irmãos. Antão casou com a Miquelina. Antão casou com a Rufina. Né? E daí que descende a sua família. E essa Rufina era filha da Miquelina, que morava com um negro chamado Ezequiel Fraga. Aí quanto à escravidão aí da jornada aí da Miquelina. Então, e ainda voltando à Miquelina, ela, além da Rufina, ela tinha um outro filho chamado Ageu, que viveu aqui em Monte Alegre. Ela tinha também esse irmão que tinha um irmão. E não se sabe assim, se ele também era filho do Ezequiel. Mas acredita sim de que era filho por ter o sobrenome de Fraga. Sim. Aí o que aconteceu? Pesquisando num livro da história de Cachoeiro, e até também pelos comentários do pessoal da comunidade, a fazenda Monte Alegre, uma parte dela, ela tinha 180 alqueires de terra. 35 alqueires foi vendido, criado uma fazenda chamada Beira Alta, aqui um pouquinho para cima. Quando foram vendidos, há uma descrição de que na fazenda de Monte Alegre haviam vários escravos, aí é uma citação de que entre eles, Miquelina e Rufina. E Rufina, com 9 anos de idade, já foi vendida como negra de lavoura. Por causa dessa divisão de terras, ela foi vendida para outro senhor. E que eles foram vendidos para outro senhor. Mas depois ela foi novamente vendida para a fazenda do Mutum. Na verdade, essas fazendas eram todas assim, de uma só família, que era a família Murim. Aí Antão e Rufina
casam e vão morar em vários lugares, inclusive aqui num lugar que na época chamava Vala de Souza, que atualmente é Jerônimo Monteiro. E depois de eles morarem em vários desses lugares, aí já livre, eles vão morar na fazenda do Mutum, né, onde nasceram seus ancestrais.